Esse micro eu deixo ele aqui? É melhor, né? Não, deixa ele aqui. Tá bom. O pessoal vê, tranquilo. Tá na mão, viu? Tá bom, deixa eu assim. Tá. Boa noite a todos. Hoje é um grande prazer que a gente recebe os amigos de São Carlos, o Wander, que já é amigo nosso, né? E Almeida ou Júnior? Júnior. E o Júnior, que são lá do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos. Sejam muito bem-vindos, a casa fica muito feliz com a presença de vocês, falando sobre um assunto bem pertinente para os nossos dias, que já vem sido falado, sobre o suicídio à luz da doutrina espírita. Eu acho que é um assunto que tem que ser falado toda vez mesmo, porque todos os dias a gente ouve um caso de jovens, né? Primeiro eu queria agradecer, esse final de semana a gente teve o Boca, da Toca do Boca, ofereceu almoço para as crianças da evangelização. A gente queria agradecer mais uma vez pela oportunidade das crianças irem no lugar que elas gostam muito, serem tratadas muito bem. Elas saem de lá super felizes. Então, Thiago, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer o pessoal da equipe aqui da casa que foi lá ajudar o pessoal do asilo na festa, né? Fantasia que teve em prol do asilo. Muito obrigada também pela ajuda, tá? Os nossos velhinhos agradecem. E o pessoal todo que está ajudando aqui a fazer a festa dia 19 do Dia das Crianças. Então, só para a gente lembrar, dia 19 agora sábado, às 10 horas da manhã, lá no Diná, na Cidade Nova, nós vamos ter a festa do Dia das Crianças, aberto para a comunidade. Então pode ir às 10 horas, lá vai ter senha, tudo direitinho para todas as crianças. Nós estamos embrulhando os presentes conforme as idades, então a gente gostaria de convidar vocês com muito carinho que fossem lá, tá? Então tem cachorro-quente, refrigerante, enfim. É com grande carinho que a gente faz essa festa. E o pessoal aqui da casa, a gente está embrulhando presente, semana toda, semana passada, retrasada, a gente ficou um mês aí trabalhando nessa festa para que tudo dê certo. Com imenso carinho, então eu gostaria que todos compartilhassem com as pessoas lá da comunidade ou daqui. Quem quiser ajudar também, está aberto, não precisa, é só ir lá e falar, quero ser voluntário, a gente está lá à disposição, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Eu convido a todos então para a gente fazer a oração, para a gente começar então a nossa palestra de hoje. Eu peço aos nossos amigos que estão presentes, aos nossos amigos da internet que nos acompanham, ao grupo de trabalhadores também que estão na internet, as pessoas que entraram pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. É com grande carinho que a gente faz esse trabalho. Peço então que levemos nosso pensamento a Deus, desligando a nossa mente das atribulações do dia, do trabalho, do dia a dia, né? Da loucura, do relógio. Que a gente entre em contato com o nosso Pai, agradecendo a oportunidade de mais um dia, a oportunidade de estarmos vivos, de termos mais um dia, para que a gente consiga melhorar um pouquinho mais, sermos um pouquinho melhores do que fomos ontem, para que a gente consiga rever nossos atos, nossos sentimentos,
e com a imagem meiga e doce do nosso Mestre Jesus em nossa mente, na certeza que Ele está conosco nesse momento, nos amparando, protegendo. Peço, Senhor Jesus, que ampare nesse momento o nosso amigo de São Carlos, o Júnior, que fortaleça, que ajude na palestra de hoje, no assunto tão delicado, e que essas palavras alcancem vários corações necessitados. Agradecemos a espiritualidade amiga que está conosco, ao nosso mentor desta casa, ao nosso anjo de guarda, às pessoas que nos assistem, que pedem oração, que estão em desequilíbrio, passando por problemas. Eu peço que assistam a palestra com a gente, coloque sua aguinha aí do lado, e durante a palestra, os mentores, os nossos amigos espirituais maiores desta casa, os trabalhadores de Cristo, com certeza já vão visitar a todos. Não só quem está aqui nesse momento presente, mas quem está nos assistindo também. Jesus, agradecidos que somos pela oportunidade, agradecidos que somos por ser o nosso irmão mais velho, nosso irmão que cuida de nós, nos intua também para que nós compreendamos o que vai ser dito aqui hoje e que consigamos levar essa palavra às pessoas necessitadas, a corações aflitos. Agradecidos que somos mais uma vez pela oportunidade, damos então assim por aberta a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Júnior, fica à vontade. Deixa eu arrumar aqui para você. Licença. Bom assim? Tá. Obrigado, bem. Eu que agradeço. Boa noite, meus irmãos. Prazer estar com vocês, agradecer o convite, viu, Matias? Agradecer a gentileza. E deixa eu dizer quem eu sou. Eu sou médico e na lide da doutrina espírita e na lide com as imperfeições de natureza moral, de natureza espiritual, nós temos visto algumas dificuldades. É a razão pela qual nós estamos esticando a palestra que ultrapassou o mês. Nós estamos em outubro, o setembro na verdade é o setembro amarelo, né? Mas nós tivemos um médico lá em São Carlos que se matou recentemente, tirou a sua vida, né? Naturalmente nós não falamos nomes, não é isso que importa para a doutrina, já que todos nós temos defeitos semelhantes e algumas qualidades também. Então, a lição de um serve para o outro, é assim que funciona. E é através disso que nós vamos falar na noite de hoje, alguns comentários a respeito disso. Bom, vamos lá. Livro dos Espíritos, perguntas 943, 944, 950. Resumidamente, pergunta 943. O que faz um homem, aparentemente sem problemas, tirar a sua própria vida? Aproximadamente isso na pergunta. Resposta curta, lacônica. A falta de fé e a ociosidade. Escrito isso. Como assim? Ociosidade, preguiça, duro. Muito bem, o Espírito da Verdade não faz carinho nas perguntas de Kardec. Ociosidade é um termo forte, mas ele é realista, né? Ociosidade é um termo muito amplo. Ociosidade, nós incumprirmos aquilo que foi nos determinado, foi nos ensinado. E fé. O que é fé? Fé é uma situação definida por alguns religiosos que me agrada bastante, é uma situação em que primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. É diferente. Nós estamos acostumados ao inverso. Fé não é isso. Fé, você põe o pé. Não sabe se está fofo, se está firme. E Deus põe o chão. Ou seja, é ter confiança realmente na divina providência. É ter confiança nos ensinamentos do espírito mais evoluído que aqui esteve há 2000 anos atrás. A pergunta seguinte completa isso.
É lícito alguém tirar a própria vida? Resposta fácil, não é isso? Não precisa estar com o livro dos Espíritos aberto. Não. Por quê? Só Deus pode fazer isso. Pronto, fácil, sem nenhum tipo de dificuldade. E a pergunta 950 é pouco cabível, não é comum no nosso país, mas em alguns países do Oriente Médio, em uma determinada religião, acontece com relativa frequência. Que dizer daquele que tira a sua vida terrena pensando em atingir a felicidade eterna? Primeira parte da resposta, loucura. Está escrito desse jeito, um adjetivo. Loucura. Ora, ou seja, não faz o menor sentido a pessoa compreender dessa forma. A pergunta 116 do Livro dos Espíritos, gente, é uma pergunta assim que é como um diamante brilhando assim no meio da sala. Porque diz assim: os espíritos ficarão eternamente na erraticidade? Resposta: não. Não. Todos eles estão destinados à perfeição. Espera um pouco, vamos lá. Vamos destrinchar um pouco, dissecar isso. Se todos eles estão destinados à perfeição, significa que o pior dos assassinos nesse mundo tem jeito? Tem. Você também vai ter. Fique feliz com isso. Vai dar certo. Eu também, esse modesto ser que vos fala. Dará certo. Questão de tempo? Sim. Quanto tempo? Depende de você. Só de você. Então, por isso que eu não trouxe slides, tem uma exposição de slides, vou tentar ser mais prático. Façam de contas que aqui tem uma linha imaginária, bem ao meio. E do lado de cá nós vamos colocar o suicídio fático. Pá. Ou seja, na maneira habitual, lamentavelmente. Tiro, pular daquilo, pular de lá, não sei o que, se enforcar, aquelas coisas que todo mundo está habituado, lamentavelmente. E do lado de cá o suicídio indireto. Suicídio direto, daqui para lá, certo? E daqui para cá, indireto. Porque é possível que alguém aí sentado me diga assim: não, Júnior, não se preocupe com isso. Pode ser que me traiam, pode ser que eu fique doente, pode ser que eu perca todo o dinheiro que eu... mas eu não vou fazer essa bobagem. Ah, que bom. Significa que eu estou longe das montanhas dos umbrais. Essa afirmação certamente não pode ser respondida afirmativamente. Como assim? Porque você comenta sobre o livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, onde ela foi um suicida, ela foi. E ficou com um outro, que trabalharam, ela teria ficado cerca de 70 anos, né, nesse local, e começou a trabalhar em favor dos outros, né? Não é um livro muito agradável para quem está começando a doutrina, vamos dizer assim. É um português arcaico e tem algumas falas que, se não bem compreendidas, pode levar a pessoa a se afastar da doutrina. Então ela explica da pessoa sentindo vermes corroendo as carnes dentro de um caixão, coisas assim. Não se assuste com esse tipo de frase. A pergunta mais simples que deve ficar é a seguinte: se Chico Xavier estivesse aqui ao meu lado, desse modesto ser, e ele desencarnasse, será que ele sentiria isso? Essa é a pergunta que precisa de uma resposta fácil e rápida. Não. Não, com certeza absoluta, não passou por nada disso nessa encarnação. Ué, mas então onde é que está essa diferença? Não estou entendendo. A diferença está no progresso evolutivo de cada um de nós. Que é isso que nós estamos fazendo hoje à noite, por exemplo. Serve para isso. É uma construção ao redor de muito tempo. Eu vou mostrar para vocês que o suicida, na verdade, é só a ponta de um iceberg que começou provavelmente lá atrás, onde a pessoa não teve uma iniciação ao exercício da prática da caridade dentro do seu lar. Não teve um evangelho, não precisa ser espírita, veja só. Não teve um aprendizado acerca dos ensinamentos do mestre. E isso vai culminando. E um mundo dominado por dinheiro e poder vai nos devorando aos poucos e nos afastando daquilo que é importante. O iceberg, a ponta dele é o suicídio, mas a base está aqui atrás. Está dando para entender? Vamos lá, vamos voltar. Falei do suicídio fático, aquele que acontece quando a pessoa pula de um caminhão, aquelas coisas lá. Ah, isso eu não farei. Estou livre dos umbrais. Pois é. O lado de cá, o suicídio indireto.
Nosso país tem mais ou menos um pouco mais de 200 milhões de pessoas. As contas falam que nós temos pelo menos em torno de 24 a 30% de diabéticos ou hipertensos. 14, na verdade, hipertensos mais. Significa que e crianças inclusive, criança também tem. Então, desses 200 milhões, vamos pôr uns 30, 6 a 7, de cada 6 ou 7 pessoas aqui, por exemplo, pelo menos 1 ou 2 tem, ou vão ter, com alta chance para isso. Onde estou querendo chegar? O suicídio indireto é algo diferente disso. Tem parente com diabetes na família ou hipertensão? Faz dieta? Faz exercício? Acompanha? Vai ao médico? Ah, vou de vez em quando, eu adoro comer um bolo. Tem uma senhora que é minha vizinha, não vou falar o nome, não posso, por razões óbvias, gente boa. É gordinha, ela fica ali lavando e limpando a frente da casa. E às vezes quando eu vou saindo com as minhas coisas que cá estão hoje, ela diz assim, vai falar de morto de novo? Mais ou menos, mais ou menos, entendamos de uma outra forma. E ela sempre faz alguma perguntinha, sabe? Ela tem vontade, gosto muito dela. E a gente joga alguma resposta para ela. Depende do jeito como se vê, sabe? É mesmo, mas é de morto, não é? Então, é uma maneira diferente de olhar. Vai falar do quê? Suicídio. Ah, suicídio. A senhora tem pressão alta? Tenho. E a senhora faz regime? Ah, doutor, eu adoro comer um churrasco, doutor. Eu adoro comer uma broa. E a senhora faz o regime? Mais ou menos. Então, olha só. O jeito inocente dela falar, na verdade, é o de muitos. E ninguém vai condenar ou vigiar você se você está ou não fazendo regime. Se você faz sua caminhada ou seu exercício, sei lá de que jeito, com quem não, nós não entramos nisso. Ou seja, na verdade, onde nós estamos entrando é em André Luiz. André Luiz fala muito do vaso carnal. O vaso carnal é esse corpo feinho que vocês estão vendo nessa encarnação. É o que tem para o almoço, desculpem. É isso aqui. Entendeu? Então é desse aqui que eu tenho que cuidar. Tem que cuidar, esse aqui é o que eu tenho. E ele foi plasmado em outra encarnação, André Luiz novamente. Ou seja, isso aqui é o fruto das coisas que fiz ou deixei de fazer em encarnações passadas. O Perispírito, aquele livro do Zimmermann, enorme, maravilhoso, etc., uma das suas múltiplas funções é plasmar o corpo que você vai vir a ter na outra vida. Segundo as suas necessidades. Não há punição aos olhos divinos, hein, gente? Ok? Isso não existe. Se houver um dicionário espírita, a palavra punição não caberá nele. Milagre também não. Tudo tem explicação. Tudo é razoável. Tudo à luz da doutrina tem uma explicação. E se não conhecemos a ignorância de nossa parte, ou falta de evolução, ou falta de estudo, ou até as duas coisas juntas. Vamos lá que nós estamos falando de suicídio. Falamos um pouco de ensino doutrinário, vamos voltar de novo para a curva. Falamos de diabetes, falamos de hipertensão. Falamos das necessidades de cuidar do corpo. Mas será que só se mata em maneira indireta quem deixa de cuidar do corpo? Quando uma pessoa te ofende, lhe trata mal, você consegue absorver aquilo ou fica com raiva? Ou vai para o abraço? Ou devolve? Mas caramba, Jesus não ensinou que é necessário ter paciência? Kardec não explica isso? Que o ato de melhorar-se é que faz de você um espírita? Né? Definição simples, não? Sabendo disso, fica fácil de entender que nós também, devido ao nosso elevado nível de imperfeições, não seguimos aquilo que a doutrina espírita pede. De maneira espiritual, também não estamos observando aquilo que deveria ser feito. Quando fazemos isso, também temos um suicídio indireto do ponto de vista espiritual. Estamos jogando uma oportunidade reencarnatória fora. Aonde dos cerca de 20 a 25 bilhões de espíritos onde que circundam o planeta, segundo André Luiz, ou seja, cerca de 5 a 6 vezes o número de irmãos encarnados, entre nós, entre eles inclusive, vai dar para fazermos uma noção
de quais são as necessidades dos espíritos em quererem reencarnar. E nós aqui dentro nem sempre aproveitamos isso. Cometemos suicídio indireto. Então vamos lá que agora começou a clarear. Bom, tu me disseste que do lado direito, pular de bar de caminhão, essas coisas, eu não vou fazer. Estou certo disso, Júnior. Que bem, ficarei feliz por ti. Agora do lado de cá já não estou tão certo. Aí ficou um pouco complicado, porque realmente eu não faço a dieta que seria razoável. O exercício é quando dá, se eu olhar para o sofá e estiver cansado, e assim sucessivamente. Que dirá então dos ensinamentos do mestre? A pergunta que fica é, em determinados momentos de vossa vida, se você engolisse as suas palavras, você seria alimentado ou envenenado? Você, eu, qualquer um de nós. Basta lembrar em um momento quando você está colérico, com raiva. Quando você está com raiva, fala algumas coisas que não se deve. Se você engolisse suas palavras naquele momento, seria envenenado, lamentavelmente. Ou seja, na verdade, nós também comprometemos a nossa parte espiritual. O corpo físico é apenas reflexo de todo o resto, gente. Só isso. Sempre isso. E isso é um dos princípios mais básicos que existe para que nós consigamos identificar essas diferenças e moldar aquilo que deve ser moldado. Espere um pouco, diria aquela senhora que é minha vizinha. Você está me dizendo que além de eu ter que fazer um regiminho, tenho que fazer algumas caminhadas e exercícios, tenho que ser bom para os outros, tenho que aceitar com cuidado as ofensas e não devolver, não agredir os outros, ler o Evangelho. Pois é, minha senhora, é mais ou menos isso. Mas aí é muita coisa. Seja bem-vindo ao planeta de expiação e provas. O planeta Terra. O planeta Terra é isso. É exatamente isso. Demanda de nós uma grande quantidade de esforço, uma grande quantidade de ensino, uma grande quantidade de necessidades, né? Não é aqueles que nos veem como um verdadeiro presídio, espíritos em situação um pouco mais atrasada. Um presídio, não quero reencarnar. Não é hoje o tema, mas uma boa parte de abortos espontâneos à luz da medicina, na verdade, nada mais são do que irmãos nossos que não querem reencarnar, porque sabem o que vão passar lá embaixo. E eles enxergam o planeta Terra como um lugar de sofrimento. Realmente não é um parque de diversões, Emmanuel, mas longe de ser um campo de concentração, se você começar a estudar e se esforçar, você vai ver que o planeta Terra é simplesmente uma escola. Só. Então, quando nós ficamos bravos com alguma coisa não nos agrada, ou seja, quando rezamos, Pai, seja feita a vossa vontade, talvez a gente queria usar a primeira pessoa. Pai, seja feita a minha vontade. Se sobrar alguma coisa, a sua também. Uma boa parte de nós, lamentavelmente, pensa de maneira egoísta e não altruísta. Pensando dessa forma, fica um pouco mais fácil de entender que o suicídio é muito mais amplo do que essa ponta de iceberg quando nós vemos uma notícia de jornal. Tá dando para entender isso? Tá, né? Ou seja, quando vimos a notícia que, infelizmente, como este colega da cidade de São Carlos, que lamentavelmente tirou a sua vida terrena, comete esse ato desatinado, na verdade, é simplesmente a ponta, o reflexo de uma série de consequências daquilo que foi deixado ou se plantou de maneira inadequada. Isso posto, fica um pouco mais fácil de entender por que isso é a consequência de muito mais do que aquilo que as pessoas têm os seus receios. Vou usar o exemplo de minha vizinha novamente. Ela diz o seguinte, uma dessas viagens que fui fazer, você vai de avião? Sim, vou de avião. Não ando de avião, doutor. De jeito nenhum, morro de medo disso. Vai que isso daí cai, de vez em quando cai um. Tentei explicar para ela, em vão naturalmente, que as probabilidades de um avião cair são bem menores do que ela tem de acertar na loteria, ainda que ela seja azarada. Ou qualquer coisa nesse sentido. As minhas explicações não foram ouvidas. Mas a explicação melhor, na verdade, ela vem exatamente de um livro psicografado por Chico Xavier, onde ele fala, no livro Ação e Reação, fala disso, no capítulo 18.
ele menciona exatamente um desastre aéreo, o medo de um monte de gente. E a hora que ocorre o desastre aéreo, pá, os espíritos socorristas lá vão, em bloco. Será que eles vão socorrer só espíritas? Óbvio que não. Óbvio. Simples. Raso e reto. A religião é apenas um reflexo de tudo aquilo que abarca ou deveria abarcar o espírito humano encarnado. Muito bem. Ora, que eles chegam, alguns espíritos já estão soltos do corpo, ou dos restos mortais, o que sobrou. Já estão soltos. Já assim. E, vem cá, companheiro. Vem cá. Vem cá, deixa isso daí, já foi. Vem pra cá, vem me acompanha aqui. E alguns já vão indo. E outros estão presos às vestes carnais, amarrados. Pergunto, isso já é um reflexo ou não de algo que poderia ter sido evitado lá atrás? Claro que sim. O que vocês estão fazendo na noite de hoje já é isso. Na verdade, o ato de se desvencilhar, diferenciar o aspecto material do espiritual, exercer a caridade, estudar, esforçar-se para entender o outro como seu irmão, já é um grande passo nesse sentido. E tudo dali para frente já vai lhe afastando do suicídio. Tudo. Inclusive do suicídio indireto. Porque quanto mais consciente você fica, mais espírita você se torna. Interessante, né? Interessante isso, porque você não vai jogar uma garrafa pela janela do seu carro. Não fará isso, porque isso não é certo. O meio público é de todos nós, não é correto. Não vai ofender o outro, porque pode ser que a outra pessoa lhe ofenda e isso não é correto. Jesus ensinou que não se faz, deve-se evitar. Agora, as máximas que estou dizendo são antigas, conhecidas, ditas por alguém há 2000 anos atrás. Será que todo mundo faz isso todo dia? Consegue cumprir? Possivelmente não. E aí nós começamos a entender como que o suicídio vai andando. Essa construção é o medo da morte, o medo das consequências, o receio de algo que poderia ser evitado. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. E vocês prestem atenção, porque ele tem bastante coisa que vale a pena ser mencionada, que nós vamos comentar depois. O som está saindo aí? Não? Espera um pouco aqui então. Espera um pouco aqui, preciso... O cabinho de som, meu caro, não está aqui. Deixa eu ver aqui. Ele está sem o som aqui. Você quer que eu coloque Põe aqui. Pega mesmo, só pega um... Eu ponho. Dá para todo mundo escutar. É rápido, tá fácil. Essa caixinha compridinha aí. Desse jeito, parece um tubinho. Essa mesmo. Pode fazer, do jeitinho que tá. Cabe tudo. É isso. Vai ficar melhor. Porque assim vocês escutam. Vamos ver se agora vai. Sei que eu não estou vitalizada. Eu estou morrendo. Porque agora eu estou na minha essência. Chega da aparência. Dá para escutar bem? Não tem como consertar a minha aparência. Eu tô com câncer, eu tô pálida, eu tô branca. Como é que eu vou consertar? Como é que eu vou me enfeitar para parecer que eu... Mas que isso só vai ser divulgado depois que eu morrer. Eu não quero isso nada mais em cima de mim, não quero isso. Possa de alguma forma contribuir para as pessoas. Eu estou deslizando nesse processo de ir soltando a vida no meu corpo e indo embora. Mas se eu fosse expressar como eu sinto, é um toque de amor à fraqueza. E ter 3 tumores, ter uma bolsa de colostomia e
tem intestino curto e tá morrendo e não ter dor, para mim é a confirmação de que está dando certo. Ontem ela me perguntou, tá, tu não espera um milagre? Adorei aquela tua pergunta. Eu disse, olha bem pro milagre, já está aqui o milagre, né? Já sou um milagre. Olha o que ela fala. Tudo aqui é um milagre. Isso aqui tudo é um milagre. Eu não tenho a menor ideia como é que vai ser, né? Eu já disse, um dos medos que eu tinha de eu dar fiasco na hora, de começar a fazer escândalo, começar a berrar, dizer, eu não quero morrer. Não tenho a menor ideia como é que eu vou ver isso. Não tem como controlar, né? Queria muito ser digna, elegante, fina, mas não sei se eu vou ser. Eu acho que eu estou atemporal. É isso. É atemporal. Os dias são atemporais, assim. Hoje é sexta, mas o que é sexta para mim? Não faz a menor diferença se é sexta, se sábado, se... Eu estou não sei, eu estou num lugar muito louco aqui. Acordar, comer, dormir, descansar, respirar. Beijar minha neta, volta, dorme. Aí eu sei que eu vou ser avó de novo, no meio da muvuca toda, da morte. E aí eu vejo a vida dizendo, vai, que a vida vai seguir. E a gente te dá a boa morte, porque a boa vida está seguindo com eles. Eu tô louca de fome, eu quero pizza, acabou isso aqui, não vou falar mais uma palavra porque eu quero comer. O plano amanhã da Sandra é feijãozinho. Sandra, põe mais no feijão. Ai, que maravilha. Bah. Um brinde. A possibilidade de viver esse processo em casa, com conforto, na minha cama, sabe, com o meu cheirinho, é algo que para mim não cabe em mim. Tão maravilhoso estar vivendo desse jeito, é tão bonito isso que eu estou vivendo, do jeito que está sendo. Ela fez essa opção. Não tem mais saída, eu quero morrer em casa. Desse jeito. E ela topou a gravação. Ela conversa com a repórter. Só depois que ela desencarnasse podia ser divulgado. Então o que eu estou vivendo aqui não é fúnebre, não é morte, é pura vida. Entendeu? É afeto, é vínculo, é estar junto com as pessoas, é sentir o afeto das pessoas, é poder receber, é poder dar limite, é poder ter uma vidinha bem legal, fazendo o que dá para fazer. Mas eu estou muito feliz com como está. E eu não tenho dor, Jesus Cristo, eu não tenho dor, o universo não me dá dor. E isso para mim é como se algo maior estivesse me dizendo, deu certo. Olha só o que ela fala. E tu merece. E poder merecer não ter dor para mim sei lá, é maior que tudo, assim, eu acho. Já tenho muito medo da dor. Tenho muito medo. Eu já tive muita dor. A sensação é que eu tenho, assim, se eu fosse traduzir, talvez a imagem que vem assim, se a gente quando nasce, tu gesta o teu nascimento, né? Eu estou em trabalho de parto, eu estou gestando a minha morte nessa vida boa. Sabe assim, eu estou parindo a morte boa na vida boa. Meu quarto era o meu espaço sagradinho, assim, meu útero, assim, sabe? Essa cama aqui. É um lugar em que eu sinto... é bom de estar. Então, baixei a cama, trouxe o que eu pude lá de cima. E... acho que é aqui. Se der, vai ser aqui. Se precisar ir no banheiro, não sei como é que vai ser, né? Mas eu escolheria... Aqui é um lugar bem bom de estar. Quando você pergunta como é a morte, não vou saber. Quando ela chegar, eu já fui.
A boa morte é a boa vida que eu estou vivendo aqui. Guardem isso. É disso que se trata. Morrer faz parte da vida, é merecimento morrer. Não é fácil morrer. Morrer é para os fortes. Eu só espero que vocês encontrem sentido nisso tudo aí, né? Nós encontramos. É muito legal. Natal. Pensou? Recomendo. Dia 24 de março, 6 dias depois da reportagem, ela desencarnou. Qual é o motivo de trazer isso para vocês? Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos dizendo. Estamos aproveitando muito bem o vídeo que ela autorizou que fosse feito. As pessoas que tiram a sua vida, as pessoas que se matam, vamos usar esse termo, na verdade, lamentavelmente, têm medo daquilo que ela falou, o medo da dor. Tem medo do sofrimento, tem medo de uma doença grave, tem medo de uma série de circunstâncias. E ela topou a briga. Não vai ser assim, eu vou tocar do jeito que eu puder. Direitinho. E olha o que ela diz. Na verdade, gente, o termo boa morte vem do termo eutanásia, que é utilizado de maneira diversa. Parênteses. Eutanásia, quando se retira, é o termo utilizado quando se absorve, se subtrai a vida terrena de alguém quando ela poderia durar mais tempo. Mas não é isso, o termo eutanásia traduzido é boa morte. E vocês viram que o que ela comentou. A boa morte é a boa vida que se tem. Boa vida que se tem significa cumprir com os seus compromissos reencarnatórios. Ainda que não sejam fáceis. Ainda que sejam sofridos. Ainda que arda bastante. Ainda que você molhe o travesseiro à noite. Cumprir com as suas obrigações faz parte do seu pacote reencarnatório. Faz parte do meu pacote reencarnatório. Faz parte do pacote reencarnatório de cada um de nós. O segredo de evitar o suicídio é esse. É exatamente isso. Porque se vocês olharem do ponto de vista científico, o termo correto seria ortotanásia. Orto é habitual, o prefixo da palavra, né? Eu estou em posição ortostática, onde vocês estão me vendo. A posição habitual ao qual o ser humano fica. É isso aqui, ortostática. Ortotanásia é uma pessoa que terá uma morte esperada, habitual. Então, quando algum colega em algum lugar já tem um paciente com um prognóstico fechado, resolvido, nada mais há para se fazer, é um momento onde se discute com a família a ortotanásia em uso. Deixe desencarnar em paz. Alguém assistiu o filme do Divaldo já? 1, 2, 3. O filme do Divaldo fala disso. O filme do Divaldo fala exatamente disso. Não é? Ou seja, onde a mãe dele pergunta a primeira vez, quando é que eu vou desencarnar? Já que ele via Joana de Ângeles toda hora, diga aí para mim. E ela de longe faz assim. Entendido o recado. Fim. Um dia, uma hora, quem sabe? Né? Aquela pergunta que caberia a todos nós. Será que seria bom para ti se você soubesse o horário que você vai desencarnar? Será que é bom ou é ruim? Provavelmente ruim, péssimo. Porque nós não temos maturidade espiritual para isso. O que você ia fazer com o tempo que te resta? Talvez fizesse alguma bobagem? Talvez deixasse de cumprir com algumas obrigações? Pouco se sabe. Mas se sabe que no momento que chega a hora, Divaldo vai visitá-la bem tarde da noite, um horário que ela não recebia a visita dele, ela fala isso para ele. E ela diz assim, de longe, ele vê Joana de Ângeles e ela fala assim, é a hora, né? Ele diz, mãe, é a hora.
E nesse momento, como acontece com uma boa parte de nós, é um momento que você vê entes queridos. Pode observar, é muito comum isso. Chegou a hora. É a hora do desenlace, que não precisa ser traumático, mas o é, na maioria das vezes. Será menos traumático quanto mais espiritualizado você se tornar, diretamente proporcional. Essa é a razão pela qual é importante estar aqui na noite de hoje estudar. Essa é a razão pela qual é importante ler o Livro dos Espíritos. Essa é a razão pela qual é importante ler a Bíblia. Caso não goste, não se sinta confortável, qual o problema? Caso tenha dificuldades com isso, exercite sua caridade, ajude o próximo, ajude o outro, não importa a religião, não conhece fronteiras. Pense dessa forma. São maneiras que se tem de evitar o suicídio lá de trás. Lembra que eu comentei no comecinho da pirâmide a vocês? Né? Ou seja, na verdade, pensando dessa forma, fica mais fácil de entender que o suicídio é só a ponta de um monte de problemas não bem resolvidos e que foram se avolumando até acontecer o suicídio. Está dando para entender? Ou seja, quando nós vemos que vimos, né, ver no passado, alguém que chega a atingir o êxito em medicina também é utilizado dessa forma, lamentavelmente é a ponta do iceberg. É a consequência de uma vida toda com uma série de dificuldades, de observações doutrinárias não bem colocadas, não bem pontuadas, não bem praticadas. Né? Essa é a razão pela qual a espiritualização da criança é importante. Você está prevenindo um suicídio no futuro. Não é? Isso ajuda a entender como isso funciona. Concluindo aquela parte clínica que eu estava dizendo a vocês, falei para vocês da ortotanásia, falei da eutanásia, que é a mais comum, e tem também a distanásia. O prefixo dis é referente a uma anomalia. A mulher tem uma displasia no colo do útero. Tem uma alteração das suas células que pode ou não evoluir para um câncer e precisa de algum tipo de tratamento. Por exemplo, né? A distanásia é o seguinte, imagine você que tem alguém que mora, vamos pegar uma cidade aqui perto, Bauru, e mora em Bauru e a pessoa tem um câncer lá incurável, e ela está passeando por aqui e passa mal, e vai cair num hospital daqui e precisa ser entubada. E os colegas dizem, espera um pouco, vamos fazer o que pudermos. Aí chega algum deles e diz, olha, mas a situação desse senhor já é fechada. Ele piorou aqui, paciência, mas esse senhor já tem 94 anos, etc., está com um câncer inoperável. Aí chega a filha desse senhor e diz assim, salve a vida de meu pai, faça tudo o que você puder, ligue esses aparelhos a toda, abra todos os medicamentos que precisa. Aí os médicos discutem isso, olha, o seu pai tem um prognóstico fechado. Pouco há o que se fazer daqui para frente. E ela diz, mesmo assim eu quero que faça distanásia. Ou seja, é um prolongamento artificial da vida terrena, desnecessário. Ok? Para entender, porque nós estamos habituados a falar só de uma, é necessário compreender as outras, para saber como nos posicionamos referente a uma coisa ou outra, mesmo porque alguns de nós, para não dizer todos, vão deixar esse mundo e deitar na mesinha fria algum dia. Então, para a hora que isso acontecer, que isso aconteça de maneira tranquila, equilibrada, o melhor possível, como aconteceu com ela. Ela deu um monte de lições, mostrou que não é necessário tirar a vida precocemente, ela não recorreu em nenhum momento, não pediu a ninguém que fizesse a eutanásia com ela. Ela explicou o que era a boa morte, ela usou o termo, clinicamente usado de maneira inadequada, por infortúnio, sabe-se lá. Explicou também a importância da vida que se leva. Gente, isso é exatamente doutrina espírita. É exatamente doutrina espírita. Ou seja, o importante é a vida que você tem. Chico Xavier, Teresa de Calcutá, observe que eu não estou me atendo à religião. Jesus, olha só esses seres. Esses seres, na verdade, não precisam do livro. Eles são o livro. A vida deles é o livro. São espíritos que já atingiram determinado nível de pureza
em maior ou menor grau, conforme o nível que se observe, cujo comportamento é suficiente. O comportamento dele é o livro. Faço-me claro? Dá para entender? É o comportamento. Ou seja, se alguém ofendesse Chico Xavier, será que ele ficaria bravo? Não dá tempo. Se eu xingasse o Chico, lamentavelmente tivesse um desatino, e o Chico ia olhar, coitado do Júnior, não deve estar num bom dia hoje. Uma resposta bem educada. Ou seja, ele não se ofenderia com isso, não dá tempo. O espírito puro conhece as suas imperfeições. Ele sabe que você vai dar certo um dia. Jesus teve essa chance na frente de Pilatos, ficou à frente dele. Vós o dizes ou é pela boca de outrem? Diz, de onde você tirou isso? Não o ofendeu, não devolveu a agressão. Poderia tê-lo feito. E diz que os meus soldados não são desse reino. Jesus dá para ele, naquele momento, uma aula de Cohen em público. Explica para ele como as coisas funcionam. E mesmo assim, lamentavelmente, as coisas seguem aí o seu destino. Nós não vamos falar disso, não é o objeto da noite de hoje, mas é um papo do bom falar sobre o desencarne de Jesus. Desencarne, né? Porque o termo correto para Jesus é encarne. Já que ele estava presente há 5,5 bilhões de anos na criação do mundo, não foi aqui que ele desenvolveu o seu período evolutivo. Foi em outros planetas. Então, quando ele veio para cá, foi a primeira vez. Então, se foi a primeira vez, foi em carne de Jesus, né? É o termo mais adequado. Ou seja, compreendendo dessa forma, fica mais fácil de nós entendermos como o suicídio é algo que é construído ao redor de muito tempo. Essa é a razão pela qual a evangelização infantil é importante. Essa é a razão pela qual o casal deve se unir por laços que não se atenham exclusivamente a um corpo ou um rosto bonito. É importante e faz parte disso. Charles Darwin, 1857. Olha só, o Livro dos Espíritos vai sair depois, 1858, exatamente um ano depois do Livro dos Espíritos. Charles Darwin era filho de um pastor protestante, casado com Emma, 6 filhos. E depois do terceiro, a hora que perde 2 filhas, ele fica com o livro todo escrito e diz assim: meu marido, você se dedicou a vida inteira, ficou dentro do Beagle. Beagle era o nome do navio dele, passou pela América do Sul, inclusive, acharam lá um ovinho com as suas assinaturas, etc. Procure alguém que está estudando isso, publique isso. E ele estava angustiado, porque o seu pai era um pastor evangélico muito firme nas suas decisões, e diz a ele: cuidado com o que você vai dizer, se nós viermos do macaco. E ele vai procurar e vai achar uma pessoa chamada Alfred Wallace. E quem não assistiu o filme, assistam, gente. Está lá no Netflix, é imperdível. Quem gosta de história e poucos sabem esse link que tem com a doutrina espírita, então fica aí a dica para vocês. Não percam essa oportunidade de aprendizado, que é muito útil. Ou seja, a hora que ele encontra com o Wallace, quem está no meio acadêmico sabe, quem publicar primeiro é o pai da criança, e eles se matam por causa disso. Derrubam-se, coisa nesse sentido. E quando ele encontra com o Wallace, encontra uma pessoa atravessando a rua, com uma barba feita: você é Darwin? Você está escrevendo a mesma coisa que eu? Que bom! E você quer publicar você? Aí Darwin senta no chão. Não imaginou nunca que fosse encontrar alguém com uma alma dessas. Nunca. Você está dizendo para mim publicar? Quer que eu publique? Quer publicar junto? Escolhe. Aí ele sentou no chão. Essa cena é de chorar, porque mostra a diferença do aspecto moral de um para outro. Porque Darwin era filho de um pastor evangélico que não era espírita, mas Alfred Wallace era. Porque Alfred Wallace havia assistido palestra de Kardec. Que pouca gente leu e sabe sobre isso. Ou seja, ele já construiu aquilo e foi dar origem à evolução das espécies, que pelos livros da BBC é um dos 20 livros que mudaram o eixo de estudo do mundo. Olhem só. Um dos 20 livros mais importantes da humanidade tem dedo espírita. Pouca gente sabe. Tem sim. Tem o dedo evolutivo. E conhecer isso ajuda-nos a entender. Não é por acaso que o nosso nome é fé,
raciocinada. Não é por acaso. Ou seja, tudo tem explicação. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Ignorância de vossa parte, ou de mim, ou de quem quer que seja. Vamos estudar e melhorar, e talvez algum dia aprender com detalhes isso. Explicação existe, não existe injustiça divina. Pergunta 943 que eu disse para vocês na noite de hoje, no começo. Ou seja, quais são as duas causas básicas do suicídio? Um binômio, lembram disso? Ou seja, a ociosidade e a falta de fé. Falta de fé. Ou seja, mostra que aquela senhora que é minha vizinha, bem intencionada em tratar todo mundo, também está no caminho correto. Não obstante a necessidade de estudar também. Isso também pode ser trazido para o nosso lado. De nada adianta eu cá estar na frente de vocês e falar um bocado de coisas e eu não exercer a caridade. Asa é o passarinho que precisa de duas asas. Ensino, estudo de um lado, caridade do outro. Emmanuel. Ou seja, isso posto fica fácil de entender que a partir do momento que não observamos os cuidados preconizados por Kardec, como citei a vocês, os ensinamentos que foram oferecidos por André Luiz, cuidar do vaso corporal, precisa caminhar, precisa fazer um certo regime, precisa olhar a sua história familiar, veja se tu não tens parentes que estão acometidos por alguma doença com a qual você tem uma boa probabilidade de ter, e seus filhos também terão. Nenhuma surpresa disso, que é um papo do bom, falar de espiritismo e doença. Não pode ser a noite de hoje, não dá tempo, mas é um papo do bom que me agrada bastante. Ou seja, conhecendo isso, fica fácil de entender que tudo se liga, tudo se conecta. Então, tudo tem razão de ser, sim. Tudo tem a ver com a evolução das espécies, do processo evolutivo que nós estamos passando, da construção de um ser humano melhor, desde pequeno, tanto faz a religião, até culminar com aquela divisão que eu disse para vocês no comecinho da noite, entre o suicídio de um ponto de vista fático ou material, quem pula debaixo de carro, aquelas bobagens, desculpe o termo, ou o suicídio indireto. Aí no suicídio indireto uma boa parte de nós vai cair. Então significa que esse modesto ser que vos fala, se André Luiz caiu no umbral, eu vou pegar a minha malinha e falar, cadê o meu canto? Se André Luiz esteve por aqui, deixa eu descobrir onde eu fico, porque eu não sou nem de longe melhor do que vocês. Ou seja, conhecendo tudo isso, os nossos defeitos também se agravam. Ou seja, uma coisa tem que ser proporcional à outra. Livro dos Espíritos de novo. Ou seja, isso, à medida que vocês estão aí sentados e degustando um pouco mais de conhecimento, vossa responsabilidade já aumentou. Já cresceu. Se você vai considerar isso ou não dali para frente, é um problema exclusivamente seu, meu, de quem quer que seja. Mas não dá para alegar ignorância mais. Já foi. Já está no seu colo. Faça o favor de fazer bom uso disso, para que se você não se torne um suicida indireto. Porque, lamentavelmente, existe uma grande quantidade de pessoas que estão deixando esse mundo. Eu não comentei com vocês no início, mas vou dizer, porque o horário é chegado. A proporção de suicidas no mundo vai dar a cerca de cada 45 ou 50 segundos. No Brasil, a cada 60 minutos, 58. Significa que a hora que eu comecei a falar, por volta das 20 horas, e a hora que encerrarmos, alguém vai ter se matado. Agora há pouco, isso vai estar acontecendo. Então, quem for encerrar depois, vamos fazer oração e dedicar a este ser humano, que lamentavelmente não conseguiu observar tudo aquilo que o Mestre ensinou lá atrás. E precisa de ajuda. Nenhum de nós está acima da lei. Nenhum de nós é onipotente. Nenhum de nós faz e resolve tudo e manda em tudo. Somos seres falíveis, simples e ignorantes, como os espíritos que foram criados lá atrás. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos melhorando, um pouquinho, de um dia para o outro. E é exatamente isso que te torna um espírita. O espírita não é a pessoa que lê todas as obras, não é a pessoa que tudo sabe, nem é a pessoa que faz caridade todos os dias. É a pessoa que está um pouco melhor em um dia do que no outro. Está escrito.
Simples desse jeito. Que é a resposta que eu dei à minha vizinha. Que é, então, ser espírita, é ser um pouquinho melhor. É bem possível que eu não seja lá um padrão de exemplo, e a senhora assim o pense, mas acredite que estou tentando. Isso por si só já é suficiente, por 2 motivos. Um porque diz respeito a mim e cada um de nós, e o outro porque diz que nós não devemos nos meter na vida dos outros. Porque nós não conhecemos a história de ninguém. Cada um tem a sua própria história. Cada um tem o seu próprio nível de evolução. Cada um tem os seus próprios choros. Cada um tem o seu próprio sofrimento. Cada um tem as suas próprias necessidades. Por isso nem toda família tem gente com câncer. Por isso toda família não tem gente que morre ou se mata. Por isso toda família não tem alguém que vai brigar com o outro ou vai assassinar alguém. Tem outros tipos de problemas. Não se preocupe com isso. Não existe ninguém sobre a face do orbe terrestre que seja isento de problemas. Não existe. Não faz parte desse mundo de expiação e provas. Falei demais, não? O horário também em cima. Júlio, só bastante gente pediu para você repetir o nome do filme do Darwin. Do Darwin. É a história a biografia. Tem 2, viu, gente? Um deles está no Netflix e o outro está até se você procurar no YouTube, tem. Pode procurar. É imperdível, viu, gente? Porque ele conta a história de um pedaço da humanidade. Um pedaço da humanidade sai ali. Vai achar, porque a hora que você colocar e escrever, provavelmente ele vai listar. Exatamente. O que me agradou nisso, isso aí vai a dica para todos, não se atenham só à literatura espírita, é bom, eu leio, mas eu estou lendo um pouco de filosofia hoje também, estou lendo outras coisas. A cultura geral só engrandece o ser humano, sabe? Não só para aquilo que você deve fazer, mas aquilo que você deve evitar. Tem os 2 lados das coisas, né? Ou seja, o nível cultural vai te ajudar. O seu nível de bondade vai te dar um pontapé para cima. São desse jeito que nós caminhamos. É mais difícil você encontrar alguém que estuda, mas ao encontrar alguém que faz a caridade de maneira pura, sincera, simples, honesta, de maneira completamente despretensiosa, é como a pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Nenhum espírito está destinado a ficar eternamente na imperfeição. E é exatamente isso que faz que um espírito perfeito olhe para você, como Jesus olhou para Pilatos e diz assim, diz por vós ou diz pela boca de outrem? Porque ele sabe que Pilatos um dia será um espírito puro, sem ficar com raiva dele, sem ficar amargurando como algumas pessoas ficam. Nunca mais olha na cara de fulano, nunca mais vejo ciclano, ele vai ver, aqui se faz, aqui se paga. Frases que lamentavelmente não encontram eco à luz da doutrina espírita. À luz da doutrina espírita, como diz Divaldo, para me encerrar, porque o horário já está chegando, que é um pedaço bonito para quem não assistiu, desculpa, eu vou dar o doce, depois vocês comem o bolo. Há um momento quando ele começa a montar a mansão do caminho, algumas mães engravidam e colocam as crianças ali. E vão embora. Ele vai lá e pega uma delas. E como ele já tinha pego algumas, ele até oferecia do seu dinheiro, um funcionário comum, nenhum salário exorbitante, ele diz, não tenho mais condições. E a hora que acabam de colocar um, ele olha para Joana e Joana diz, é diferente. E o jeito dela falar diz, vai lá e pegue, só obedeça, vá lá e faça isso. E ele vai lá e abraça, e coloca no berço, e fica enternecido. E o obsessor que o acompanhava durante muito tempo, mais de 400 anos, sempre faça isso, você vai ver, etc., esbravejando e soltando ódio pelas ventas, né? Naquele momento fica em silêncio e diz, você sabe quem está aí? E Divaldo dá uma resposta que é de derrubar. Eu vou amá-lo com o mesmo jeito como se eu amasse você. E aí Joana diz, é minha mãe. E eu vou amá-lo com o mesmo jeito como se fosse você. E pela primeira vez, aquele espírito obsessor de múltiplos séculos fica mudo. E diz, você é uma pessoa boa. Eu não consigo amá-lo por causa das coisas que você fez. Ele diz a verdade. Mas eu tenho que dizer a você que você é uma pessoa boa. Quem sabe um dia
A prática do amor derruba o ódio, derruba. A famosa frase, diante de Deus o maior gigante tomba, é uma das maiores verdades que você pode guardar. Não aguenta, cai mesmo. E é exatamente isso que Divaldo fez naquele momento, norteado por Joana. Exerceu o amor e o amor derrubou 400 anos de ódio. É isso que faz com que uma pessoa não tire a sua vida terrena. O exercício do amor. Às vezes acho que nem sou eu quem falo, perdão. Acho que já está na hora de nós encerrarmos, não? Você gostaria de encerrar? Posso? Vou fazer uma oração. Vou pedir a vocês que cerrem os olhos alguns instantes, agradecendo a oportunidade aos nossos irmãos do mundo espiritual, que cá estão, que cá auxiliam, que cá colaboram, agradecendo a oportunidade, solicitando que tenham paciência com a nossa impaciência, tolerância com a nossa intolerância, que os eflúvios aqui produzidos sejam destinados aos nossos irmãos internautas que escutam com avidez essa modesta exposição, que os eflúvios aqui produzidos sejam destinados às pessoas que se encontram em nossos lares, nossos ambientes de trabalho, que se encontram nos presídios, ó Mestre, ainda carentes de vossos ensinamentos. Solicitamos sempre ombros mais fortes e nunca cargas mais leves, ó Mestre. Que seja feita a vossa vontade e que as pétalas de amor que brotaste há 2000 anos atrás possam servir de tapete para estes modestos seres que cá estão, falando em vosso nome na noite de hoje. Que a paz do Senhor esteja com todos, que assim seja. Acho que prolonguei-me demais, não? Tem que puxar na minha orelha. Fala para mim o número de 1 a 11. Vamos dizer 11, os últimos serão os primeiros. Posso desconectar aqui, Matias? Que faço? Mais um, Primeiro. Porque o mundo é destinado a todos. Então, de 2 ou 1 não vale. Um não vale, dê o segundo, vá. Lambuja.